Este cara era o filho mais velho de uma das famílias mais poderosas da Coreia do Sul, dona de um enorme conglomerado administrado pela própria família. E ele possuía um número absurdo de rifles de caça. Para os subordinados que o traíam, bem, a solução eram balas, é claro, mas ele era gentil o suficiente para lhes dar uma chance de correr, até os lembrando de correr em zigue-zague para diminuir as chances de serem atingidos. Não era que o filho do Chaebol tivesse quebrado sua promessa. Era apenas que ele ainda não tinha terminado de contar até 3. Porém, esse homem de sangue frio acabou encontrando alguém ainda mais frio do que ele. Era um assassino extremamente elegante, codinome Child. Ele sempre colocava a elegância acima de tudo ao cumprir uma missão. Nossa história começa em um armazém abandonado, ao som de música clássica. Child estava amarrado a uma cadeira de ferro enferrujada por alguns capangas. Para ele, aquela cena era um verdadeiro insulto. Do lado de fora do armazém, chovia intensamente. A porta de metal foi se abrindo lentamente, lançando uma luz fraca sobre as paredes úmidas. Um dos capangas se gabava ao telefone, dizendo que o alvo estava capturado e muito obediente. Ao ouvir o valor da recompensa oferecida pelo cliente, seus olhos brilharam. Ele desejava que houvesse mais trabalhos assim. Mas o cliente não era idiota. No competitivo mercado de assassinos, não é fácil ganhar algo sem esforço. Child aproveitou a desatenção dos capangas. Discretamente, torceu o pulso para se soltar das cordas. Então, transformou-se como uma sombra e rapidamente deu fim a 2 dos capangas. Cerca de um cigarro depois, o cliente empurrou a porta de metal e entrou. Mas antes que pudesse reagir, a porta foi baixada de repente, prensando um de seus capangas. Os 2 restantes entraram em pânico e começaram a atirar. Quando as balas acabaram, foi então que Child apareceu casualmente. Acontece que esse cliente não só queria evitar o pagamento, como também pretendia contratar outro assassino para eliminar o intermediário. Essa quebra das regras enfureceu Child. Ele enfrentaria a vingança mais brutal. Depois de acertar as contas, Child recebeu uma nova missão. Ele se encostou no balcão de um bar, tomando uma Coca-Cola e observando o ringue de boxe lá embaixo. Seus olhos se fixaram no lutador que acabara de vencer, chamado Marco. Os apostadores na arena só se importavam com vitória ou derrota. Ninguém ligava para a sobrevivência do lutador. Marco venceu com o rosto cheio de ferimentos, mas o prêmio miserável não era nada comparado aos altos custos da cirurgia de sua mãe. Toda vez que Marco voltava para casa, precisava verificar cuidadosamente se sua mãe ainda estava respirando. A pobreza era como uma montanha pesando sobre ele, tornando difícil até respirar. Por ter ascendência coreana e filipina, Marco também era chamado de Capino nas Filipinas. Por trás dessa palavra existem inúmeras histórias tristes. Alguns homens coreanos irresponsáveis usaram intercâmbio ou turismo como desculpa para enganar garotas filipinas. Quando descobriam que elas estavam grávidas, simplesmente desapareciam sem deixar rastro. Como as Filipinas são um país majoritariamente católico e o aborto é estritamente proibido, muitas dessas mães solteiras abandonadas vivem grandes dificuldades e não conseguem sustentar seus filhos. Marco cresceu em um lar para crianças. Agora, o abrigo enfrenta despejo e as crianças estão prestes a ficar sem teto. O diretor Kim está desesperado, tentando arrecadar fundos para reconstruir o local. Marco sabia que seu pai biológico não era uma boa pessoa, mas para salvar sua mãe, não teve escolha a não ser torcer para que ele fosse alguém influente e disposto a ajudar com dinheiro. Ele deu uma quantia ao diretor Kim e pediu ajuda para encontrar seu verdadeiro pai. Depois de sair do abrigo, Marco foi até seu bar habitual e fez uma aposta casual na partida entre Burnley e Chelsea. As odds estavam 250 para 1 para a vitória do Burnley, menos praticamente impossível. Enquanto bebia uma cerveja gelada, um estrangeiro se aproximou dele, oferecendo uma garrafa de bebida e um plano. Esse estrangeiro frequentemente contrabandeava remédios para Marco, então conhecia bem suas dificuldades. Sem rodeios, disse que era melhor assaltar uma joalheria com ele do que esperar por um pai coreano desconhecido. Segundo ele, poderiam dividir pelo menos $100.000. Ao ouvir que poderia ganhar dinheiro suficiente para a cirurgia, o coração de Marco começou a disparar. Mas como ainda era algo ilegal, ele não teve coragem de aceitar imediatamente. Enquanto hesitava na porta do bar, não percebeu que o assassino Child estava sentado em um carro próximo, observando-o. Quando Marco pegou o celular para conferir o resultado, viu que o Chelsea não tinha sofrido gols e que o Burnley havia perdido. Todo o dinheiro da aposta tinha ido embora. Ele virou a cabeça e olhou em direção à sua casa. Sua mãe continuava deitada na cama, esperando pelo dinheiro que poderia salvar sua vida. Então, Marco cerrou os dentes e entrou no carro do estrangeiro. O plano de roubo era simples. Marco pegaria a arma que o estrangeiro lhe entregou, iria até a porta dos fundos para neutralizar o segurança, depois cortaria as câmeras de vigilância e a energia. O estrangeiro entraria pela frente para roubar as joias. Mas,
Quando Marco chegou aos fundos da joalheria, ficou paralisado. Não havia nenhum segurança. Em vez disso, viu um grupo de capangas armados com bastões cercando o local. Felizmente, ele não havia desperdiçado seu treinamento no ringue de boxe. Enfrentou cerca de uma dúzia de homens e conseguiu sair sem ferimentos graves. Quando tocou na arma em seu cinto, achando que agora estava seguro, os capangas apenas sorriram com desprezo ao verem a arma. O olhar deles deixava claro. Ele tinha caído numa armadilha. Marco correu para salvar a própria vida, mas o estrangeiro de camisa vermelha pisou no acelerador e foi embora. Antes que Marco pudesse ir longe, um carro surgiu de repente e o atropelou. Uma mulher coreana desceu do carro. Ao ver que o rosto dele estava inchado como o de um porco, ela o levou às pressas ao hospital para um exame completo. Depois que tudo terminou, ainda colocou um grande envelope vermelho em suas mãos. Os dois conversaram bem em coreano, mas a mulher acabou perguntando se ele era capino. Essa pergunta tocou imediatamente em uma ferida sensível de Marco. Ele saiu sem dizer uma palavra. Ao deixar o hospital, Marco estava até de bom humor. Havia feito exames de graça e ainda ganhado algum dinheiro. Enquanto pensava nisso, o diretor Kim ligou dizendo que seu pai biológico havia entrado em contato. O diretor comentou que já tinha visto muitos casos de filhos procurando seus pais, mas era a primeira vez que via um pai procurando o filho, algo mais raro do que ganhar na loteria. Antes de se despedir, colocou nas mãos de Marco um cartão telefônico público. Pouco tempo depois, um Mercedes-Benz parou em frente ao abrigo. O advogado Kong desceu e disse que representava o pai de Marco. Seu pai não estava com boa saúde e não podia comparecer pessoalmente. O advogado era extremamente eficiente. Antes que Marco pudesse reagir, seu passaporte e visto já estavam prontos. Ele afirmou que, nas Filipinas, o dinheiro podia resolver qualquer coisa, e que até a acomodação já estava organizada. O advogado Kong o apressou a ir logo para a Coreia, dizendo que seu pai realmente queria vê-lo. O coração de Marco estava cheio de dúvidas. 20 e poucos anos sem dar notícias, por que tanta pressa agora? Mesmo assim, o dinheiro para a cirurgia de sua mãe teria que vir daquele velho. Então, ele cerrou os dentes e decidiu ir. A família do pai biológico de Marco era extremamente rica, dona de um enorme conglomerado. Porém, recentemente enfrentava problemas. Um fundo secreto da empresa havia sido exposto, envolvendo também herança ilegal. Para Enol, que planejava assumir o controle, aquilo era um grande golpe. Enquanto estava preocupado, o advogado Kong ligou dizendo que tudo nas Filipinas já havia sido resolvido e que Marco estava a caminho da Coreia. Shiu olhou para o relógio. Tudo já estava organizado, e eles apenas aguardavam a chegada de Marco. Queriam encobrir o escândalo da herança ilegal. O chefe Go, que estava ao lado, já tinha tomado providências. Ele gastou dinheiro para assinar um contrato exclusivo de publicidade e um patrocínio de 3 anos com o jornal que havia divulgado a denúncia. Naturalmente, o jornal retirou a notícia. Shiu deu um sorriso satisfeito, dizendo que eles ganhavam dinheiro com facilidade demais. Ao perceber que ele parecia incomodado com o valor gasto, o chefe Go rapidamente explicou que aquele era um momento crucial para a sucessão. Precisavam agir com discrição para garantir uma transição de poder tranquila. Originalmente, o chefe Go planejava voltar para Seul após apresentar o relatório, mas Shiu insistiu calorosamente para que ele ficasse uma noite, tomasse café da manhã e partisse depois. Por educação, o chefe Go aceitou. Quando todos saíram, restou apenas o som rítmico do ventilador no quarto. Na cama do hospital estava o presidente do conglomerado, o pai biológico de Marco. O filho mais velho se inclinou sobre a cama e disse suavemente: "Pai, por favor, aguente só mais um pouco. Marco está a caminho." Embora o velho estivesse nos estágios finais da vida, provavelmente desejava muito ver o filho biológico antes de partir. Mas o irmão mais velho não tinha nenhuma boa vontade em relação a esse irmão mais novo que surgira de repente. Enquanto fumava, chamou Marco com desprezo de "aquele moleque". Essa atmosfera tensa já indicava que a viagem de Marco à Coreia estaria cheia de perigos. Como o filho mais novo da família Chaebol, Marco naturalmente desfrutou de privilégios de primeira classe no voo. Inesperadamente, Child estava no mesmo avião. Era a primeira vez de Marco em um avião, então ele estava extremamente animado, completamente alheio ao fato de que alguém se aproximava lentamente dele. Child, com sua personalidade peculiar, começou a agir. Sabia que Marco era muito ingênuo e ainda não tinha percebido o perigo em que estava, mas não sabia como alertá-lo. Tudo o que conseguiu dizer foi que falar inglês americano seria mais popular quando chegasse à Coreia. Embora Child insistisse repetidamente que eram amigos, aos olhos de Marco ele era apenas um estranho meio louco falando sozinho. Quando estavam prestes a desembarcar, Child não resistiu e sussurrou algo no ouvido de Marco. Logo depois, o avião pousou em segurança, e Marco finalmente pisou em solo coreano. No segundo andar do aeroporto, uma mulher vestindo um casaco roxo tomava café. Ao lado dela estava uma garota de uniforme escolar,
cujos olhos acompanhavam Marco o tempo todo. O advogado Kong, que caminhava à frente, falava ao telefone com a mulher de casaco roxo, dizendo que tudo nas Filipinas havia sido resolvido. Quando Marco entrou no carro, ainda estava escuro. Se nada desse errado no caminho, ele encontraria o pai pela manhã. Mas Child ainda era uma variável desconhecida. Ele o seguia, nem muito perto, nem muito longe. Pouco depois, a identidade da garota de uniforme escolar foi revelada. Ela era Yoon-ju, a filha mais nova do presidente Han, dono do conglomerado. Yoon-ju havia pedido à mulher de casaco roxo, chamada Garcia, que trouxesse uma caixa azul. O que exatamente havia dentro dela? Como já estava tarde, Yoon-ju teve que ir estudar cedo no dia seguinte. Parece que nem mesmo as filhas da família Chaebol conseguiam escapar do ciclo da educação competitiva. Da escuridão da noite ao primeiro brilho do amanhecer, Marco olhava para a terra onde seu pai vivia com certa confusão. O silêncio dentro do carro deixava seus pensamentos embaralhados como um novelo de lã, como se estivesse se perdendo em uma selva profunda. A terra despertava gradualmente, mas o sol ainda não havia nascido. Inol observava a paisagem diante de si e elogiava. Nunca se cansa de olhar para este lugar. Assim que terminou de falar, 2 homens com sacos plásticos na cabeça cambaleavam à sua frente. Um era o chefe Go, antigo subordinado do presidente Han. O outro era o diretor do jornal, que havia exposto os segredos obscuros da empresa. Os 2 haviam conspirado, sabendo que o velho presidente não viveria por muito mais tempo. Planejavam aproveitar a oportunidade para extorquir uma grande quantia do irmão mais velho. O chefe Go havia seguido o presidente Han por mais de 20 anos, mas escolheu esse momento crucial para trair a empresa. No entanto, dizer que ele estava traindo talvez não fosse tão preciso quanto dizer que essa raposa astuta estava apenas escolhendo um lado. Ele usou as informações reveladas pela filha mais nova, Yoon-ju, como seu bilhete de entrada. Provavelmente pensou que In-chul fosse incompetente, mas não esperava que ele fosse tão implacável. Diante da traição, a forma de In-chul lidar com a situação foi simples e brutal. O diretor do jornal, por ser um estranho, foi eliminado diretamente. Já o chefe Go, que trabalhara muitos anos na empresa, recebeu uma chance de correr, um gesto de respeito pelos velhos tempos. Por outro lado, pelo senso comum, o filho mais novo de uma família Chaebol deveria receber tratamento especial, mas a atitude do motorista era extremamente ruim. Ele chegou até a dizer algo estranho a Marco, que naquela idade, a data de validade do corpo ainda estava muito distante. Ao ouvir isso, o advogado Kong ficou furioso e mandou o motorista se calar imediatamente. Assim que o carro voltou ao silêncio, algo aconteceu do lado de fora. Child sorriu e fez sinal para Marco colocar o cinto de segurança. Em seguida, dirigiu calmamente seu carro lado a lado com o veículo em que Marco estava. Era uma violação grave de trânsito. O advogado Kong achou melhor evitar problemas e ordenou que o motorista acelerasse e ultrapassasse. Mas o motorista, de temperamento explosivo, insistiu em abaixar a janela para xingar Child. Ele perdeu o controle, e o carro acabou saindo da pista e colidindo diretamente contra a floresta. Child esperava que Marco, por ter colocado o cinto, estivesse seguro. Após o acidente, In-kyol recebeu uma ligação misteriosa. A pessoa do outro lado disse que Marco havia sido sequestrado e exigiu resgate. Quem ligava era Child. No entanto, In-kyol odiava ser extorquido. Para ele, se algo podia ser resolvido matando alguém, nunca gastaria dinheiro. O que lhe fosse tirado deveria ser recuperado. Meia hora depois, quando Marco acordou, Child já estava esperando ao seu lado. A mente de Marco estava um caos, como uma presa perdida na floresta. Child queria explicar tudo claramente, mas não conseguia dizer tudo de uma vez. Então, ele repetiu as mesmas palavras que havia dito a Marco no avião, que aquela viagem era para morrer. Ao ouvir isso, Marco se virou e correu para dentro da floresta. Perseguir a pé era cansativo demais, então dirigir economizaria energia. Embora Marco soubesse claramente que o outro estava de carro, mesmo assim correu de propósito para a estrada principal. Marco corria desesperadamente à frente, enquanto Child dirigia logo atrás. Quando parecia que suas forças estavam se esgotando, Marco inesperadamente pulou a grade de proteção e se lançou da ponte, quase sendo atingido por um grande caminhão. Justo quando pensou que havia escapado, Child também pulou a grade e saltou. Ao aterrissar, manteve-se extremamente elegante. Porém, a altura daquela ponte era absurda. Quando o motorista do caminhão basculante desceu para verificar o que tinha acontecido, Child simplesmente o derrubou com um soco. O jogo de gato e rato continuava. Mesmo tendo que perseguir a pé, Child ainda fazia questão de manter sua elegância. Um corria miseravelmente para salvar a própria vida, enquanto o outro perseguia com evidente interesse. Depois que a perseguição passou por um túnel, começou a chover. Child parou às pressas e desistiu da caçada. Como um assassino elegante, ele não podia se permitir ficar encharcado. O trabalho pertencia ao chefe,
mas o corpo era dele. Manter a elegância era sua filosofia de vida. Nesse momento, Marco finalmente se lembrou do cartão telefônico que o diretor Kim lhe dera. A primeira ligação foi para o escritório do advogado Kang. Garcia atendeu e usou a função de encaminhamento de chamadas. Depois de descobrir o endereço, um leve sorriso surgiu em seus lábios, e ela partiu em seu Maserati. A segunda ligação foi para o diretor Kim. Mas antes que Marco pudesse explicar o que havia acontecido na Coreia, Child o alcançou novamente. A perseguição recomeçou. O beco ficava cada vez mais estreito, forçando Child a sair do carro e correr a pé. Era preciso admitir que Marco tinha um físico excelente, porque aquela corrida sob suor já estava insuportável. Cansado daquela hiena sorridente à sua frente, Marco sentia que aquele homem era realmente incompreensível, quando acertou um soco em Child. Ele finalmente lembrou que Marco era boxeador. O golpe abalou a elegância de Child, mas felizmente não havia terceiros por perto para testemunhar, então não era um grande problema. Ao virar a esquina, o carro de Garcia freou bruscamente bem diante dele. Finalmente, Marco não precisava mais correr por sua vida. Child só pôde entrar no carro e segui-los. Porém, o retrovisor de seu carro de luxo recém-comprado havia sido arrancado, fazendo com que ele, furioso, praguejasse contra Marco no momento em que este finalmente suspirava aliviado. Garcia abaixou os óculos escuros e perguntou se ele se lembrava do Mustang que o havia atropelado nas ruas das Filipinas, e que os capangas com bastões na joalheria também faziam parte do plano que ela mesma havia coordenado. Acontece que o atropelamento com o Mustang foi para fazer Marco baixar a guarda e realizar um exame médico completo nele. Marco ficou paralisado, mas um novo problema surgiu. Afinal, Garcia era amiga ou inimiga? Enquanto ele pensava nisso, a comitiva de Inquiol surgiu na direção oposta. Pelo senso comum, Garcia deveria entregá-lo, mas em vez disso começou a piscar os faróis repetidamente para provocá-los. Ela trabalhava no escritório do advogado Kong e tinha uma relação próxima com a filha mais nova da família Chaebol, Yunju. Será que ela estava do lado de Yunju, assim como o chefe Go, que já havia perdido a vida? Diante das perguntas de Iniel, Garcia respondeu por telefone que ele havia contratado o advogado Kong, e que ela era apenas alguém que dividia o mesmo escritório. Depois de falar, fez uma derrapagem e deu meia volta ali mesmo, deixando a comitiva de Iniel desnorteada. Nesse momento, o carro de Child os alcançou. Embora tivesse perdido o retrovisor, seu sorriso continuava elegante. Os dois carros iniciaram uma perseguição pela estrada principal, passando de vias abertas para estradas estreitas e sinuosas. Um dos carros da comitiva de Inquiol, conduzido por um motorista inexperiente, acabou caindo direto em uma vala. Child tentou repetir seu velho truque de dirigir lado a lado, acenando elegantemente para Marco. Mas Garcia o advertiu que dirigir na contramão era perigoso e nada elegante. Depois de escapar de Child, Garcia entrou por uma estrada isolada na floresta, onde o GPS não conseguia localizá-los, e parou o carro para descansar. Marco, ansioso, exigiu a verdade. Garcia apontou para uma vila não muito distante e disse que seu pai estava ali, à beira da morte. A família dele era dona do grupo Hoyong, extremamente rico nos setores de educação e medicina. Porém, com o presidente Han prestes a falecer, o irmão e a irmã estavam se destruindo na disputa pela herança. A irmã mais nova se aliou à mãe para fazer o pai redigir um testamento e gravar áudios confirmando suas decisões. Quando Iniel soube disso, ficou furioso, mas ao se acalmar, encontrou uma forma de virar o jogo, fazer com que Marco doasse o coração ao pai biológico. Com o coração de Marco, as chances de sobrevivência do pai aumentariam, e o testamento anterior naturalmente perderia validade. E quem sugeriu essa ideia a Inchiel? O próprio presidente Han. Em outras palavras, o pai de Marco também pretendia tirar sua vida. Depois de ouvir tudo aquilo, Marco entrou em completo desespero. Finalmente entendeu o significado das palavras que Child havia dito no avião. Mas antes que sua tristeza pudesse crescer, uma arma com silenciador foi apontada para sua têmpora. Garcia havia recebido a missão de Yunju para impedir o transplante de coração. Ela disse: "Já que você vai morrer de qualquer forma, é melhor levar um tiro de uma vez do que ser aberto vivo para arrancarem seu coração." Marco ficou em choque. Tinha acabado de chegar à Coreia, nem sequer havia comido algo, e já iria morrer ali. Justo nesse momento improvável, como se fosse um soldado divino surgindo do nada, Child apareceu. Uma colisão traseira perfeitamente calculada ajudou Marco a escapar do desastre. Garcia era boa em tudo, exceto que sua velocidade para recarregar a arma era um pouco lenta. Quando terminou de recarregar, Child já estava ao lado dela. Após o disparo, Garcia desapareceu completamente. Olhando para Marco, parecia que ele tinha uma estranha obsessão por estradas abertas. Mesmo ferido, correu direto para a via principal. Como era de se esperar, acabou sendo capturado por Inquiol, depois de um dia inteiro de luta e perseguição.
Quando chegaram à vila já era anoitecer. Inol demonstrava certa empolgação e disse: mesmo que eu tenha amarrado, esta é a casa dele. Ele deveria estar feliz por estar em casa, certo? No segundo andar, Yunju percebeu imediatamente, ao ver Marco, que a missão de Garcia havia falhado. Os dois irmãos se encontraram com sorrisos no rosto, mas cada um escondia intenções próprias no coração. Inquiol acreditava que a vitória já estava em suas mãos, enquanto a irmã mais nova falava de forma insinuante, já planejando eliminar ambos os irmãos. Depois de dispensar a irmã, Inquiol colocou o braço ao redor de Marco e o levou diretamente ao quarto de hospital do pai. Afinal, o velho mal se agarrava à vida. Enquanto isso, Yunju abriu a caixa azul que Garcia havia trazido. Dentro havia um revólver. Parecia que a filha mais nova estava disposta a arriscar tudo. No meio da noite, o carro de Child avançava lentamente pela estrada na floresta. Seu telefone tocava sem parar, mas ele não atendia. Quem ligava era o diretor Kim, do orfanato Capino. O diretor Kim abriu a porta de um quarto. A mãe de Marco estava deitada na cama. O diretor era um homem honesto e estava claramente protegendo-a, mas Child conhecia o diretor Kim. Qual era, afinal, o papel dele nessa história? O quarto do presidente Han estava intensamente iluminado, preparado para a cirurgia que retiraria o coração de Marco. Inquiol queria tirar uma foto comemorativa dos 3 filhos com o pai e murmurava, lamentando que não pudessem ficar juntos por mais tempo. O velho estaria realmente esperando por um transplante de coração. Antes de sair, Inquiol ainda pisou no ferimento de Marco. Aos seus olhos, aquele meio-irmão não passava de um garoto pobre e mestiço. A anestesia foi aplicada, e a cirurgia começou. Inquiol havia contratado a melhor equipe médica da Coreia. Mas, pouco depois do início do procedimento, Marco acordou. O médico culpou o anestesista pelo erro e começou a repreendê-lo. Em pânico, o anestesista acabou injetando anestésico no próprio médico. Em seguida, cortou a garganta de outra pessoa na sala. Quando essa pessoa retirou a máscara, revelou-se: era Child. Ele rapidamente neutralizou os inimigos que estavam presentes, e então começou a pensar em uma maneira de tirar Marco dali. Child descobriu o que havia acontecido e ficou furioso. Ele tinha saído apenas para tomar um banho rápido. Como tudo podia ter mudado tão depressa? Enquanto Child pensava em como escapar, Marco, vestindo roupas cirúrgicas, ficou subitamente paralisado. Ele conseguia entender que o irmão e a irmã queriam eliminá-lo para disputar a fortuna da família, mas não conseguia aceitar que o próprio pai quisesse arrancar seu coração para sobreviver. Afinal, nem mesmo tigres ferozes devoram seus próprios filhotes. Então por que existia um pai assim no mundo? Inquiol pegou rapidamente uma espingarda de caça de cano duplo e assumiu uma postura decidida. De repente, lembrou-se do histórico de Child. Depois que a equipe do advogado Kang foi eliminada, a ligação de extorsão havia sido feita por esse assassino. Como tudo girava em torno de dinheiro, talvez fosse mais fácil resolver a situação. Child, por sua vez, também já tinha um plano para sair dali. Colocou a arma na têmpora de Marco e abriu a porta, planejando fazer uma troca, dinheiro por pessoa. Usar Marco como escudo era a opção mais segura. No entanto, apesar de ter calculado quase tudo, Child acabou ignorando a filha mais nova da família, Yunju. Como ela perderia uma oportunidade tão boa? Bastava um único disparo para que o grupo Hoyong caísse completamente em suas mãos. O dramático foi que o tiro dela apenas raspou na coxa de Child, mas foi suficiente para agitar toda a situação. Child gritou de dor, segurando o ferimento, enquanto o presidente Han, ao lado, não fez nenhum som, mesmo tendo sido atingido na região do rim. Quando o velho deu seu último suspiro, Marco perdeu imediatamente sua maior carta na manga. Para piorar, a câmera de segurança da sala de cirurgia havia gravado todo o ocorrido. Inol sabia que o pai não tinha sobrevivido, mas quando Child apontou a arma para o corpo do presidente Han, Inquiol hesitou em puxar o gatilho. Não se sabia se era arrependimento por perder o enorme império empresarial ou se ainda restava algum sentimento filial dentro dele. No fim, cerrou os dentes e transferiu $10 milhões para Child. Ao ouvir a confirmação da transferência, Child soltou Marco imediatamente. Antes de partir, porém, sussurrou algo em filipino, dizendo que ele podia ficar tranquilo, não morreria naquela noite. Nesse momento, Inol puxou repentinamente uma arma e apontou para Child. Child o lembrou calmamente que, mesmo que o matasse, não conseguiria recuperar o dinheiro. Inol deu uma risada fria e respondeu que não precisava dos $10 milhões, mas que Child teria que pagar com a própria vida. Caso contrário, onde ficaria a honra da família Han? A perna ferida de Child tremia constantemente, mas ele ainda mantinha sua postura elegante e aconselhava Inquiol a pensar com cuidado. Quando todos os seguranças da vila foram neutralizados por Child, Inquiol finalmente percebeu que ele era um verdadeiro profissional. Child acreditou que tudo estava resolvido e que poderia escapar dali com Marco. Mas, inesperadamente,
Yunju levantou a arma e apontou para o segundo irmão, dizendo que nenhum dos homens daquela família prestava. Quem poderia garantir que ele não cobiçaria a fortuna da família no futuro? Afinal, o sangue da família Han corria nas veias de Marco. Ao ouvir Yunju falar mal dele dessa forma, Marco ficou furioso, porque os conflitos daquela família Chaebol pareciam não ter fim. Incapaz de conter a raiva, Marco avançou e deu um tapa em Yunju. Vendo os dois irmãos discutindo sem parar, Child interveio rapidamente para acalmar a situação. Ele disse que Marco não precisava se preocupar com sua origem, e que a irmã mais nova também não precisava temer pela fortuna da família, porque na verdade os dois nem sequer eram ligados por sangue. Essa história começou com a missão que o advogado Kong recebeu. O grupo Hoyong queria encontrar o filho ilegítimo do presidente. Então, o advogado Kong passou a tarefa para Garcia, e Garcia a passou para Child. Child achou que apenas encontrar alguém era entediante demais, então ele criou um plano para roubar dinheiro. O diretor Kim, que estava com dor de cabeça por falta de fundos para reconstruir o orfanato, percebeu que a família Chaebol era apenas um caixa eletrônico. Ele só precisava encontrar um estudante saudável para usar como peão, e Marco acabou sendo a melhor escolha. Isso também explicava por que, não importa para onde Marco fugisse, Child sempre conseguia encontrá-lo com precisão. O cartão telefônico que o diretor Kim lhe deu era, na verdade, um dispositivo de rastreamento. Então por que um assassino de sangue frio de repente começou a fazer boas ações? Na verdade, depois que Child foi ao hospital para um exame, descobriu que tinha câncer de pulmão em estágio terminal. Como estava prestes a morrer, ele planejou esse esquema final de roubar dos ricos e dar aos pobres. Primeiro, ele entregou informações falsas sobre Marco para Garcia. Se Garcia quisesse comparar genes, era simples. Ela só precisava subornar um médico para falsificar os dados. Depois de receber os resultados do teste de DNA, o advogado Kong imediatamente convidou Marco para ir à Coreia, e a armadilha na joalheria, assim como a conspiração do transplante de coração, faziam parte do plano de Child. Depois de ouvir a verdade, Marco começou a tremer. Mas pensando que tinha vindo à Coreia para levantar dinheiro para a cirurgia de sua mãe, mesmo que o processo fosse cheio de perigos, o resultado ainda era satisfatório. Então ele deixou isso de lado. Mas por algum motivo, quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava, até ver Child tossindo violentamente. Então se lembrou de que aquela pessoa tinha câncer terminal. Assim, se continuasse com raiva dele, seria algo mesquinho demais. Yunju, depois de ouvir que Marco e ela não tinham ligação sanguínea, ficou sem vontade de continuar o conflito. Então deixou os dois voltarem para as Filipinas. Agora, o novo orfanato do diretor Kim estava funcionando, e Marco podia passar todos os dias com sua mãe em recuperação, sem precisar voltar para as lutas clandestinas de boxe. Ele não precisava mais depender de bilhetes de loteria para procurar milagres como antes. E quanto a Child, o homem com câncer terminal, ele foi ao médico novamente. O médico disse que ele, na verdade, não tinha câncer, que os sintomas atuais eram apenas efeitos da abstinência de cigarro, e que aqueles medicamentos eram apenas vitaminas comuns. O médico até brincou, lembrando-o de não ir a hospitais não oficiais no futuro, porque licença médica não era algo que pudesse ser comprado. De qualquer forma, Child, que sempre mantinha a elegância em cada ação, acabou encerrando esse drama Chaebol à sua própria maneira, com um final incompleto, mas absurdamente satisfatório.